A chegada de novas tecnologias fez com que coisas incríveis se tornassem possíveis. Só que toda essa inovação e mudanças que aconteceram no mundo acabaram fazendo com que alguns objetos que a gente usava antigamente ficassem de lado. E acabamos deixando de usar várias coisas ou produtos que costumávamos usar no passado, o que geralmente pode ser uma coisa boa. Quem pensaria em comprar uma máquina de escrever hoje em dia, sendo que temos computadores? Mas ao mesmo tempo que essas tecnologias vieram para facilitar a nossa vida, também ficamos tristes por acabar perdendo coisas que fizeram parte do nosso passado, principalmente coisas que víamos enquanto estávamos crescendo. É como dizer adeus a parte da memória da nossa infância. Coisas como os azulejos estampados, que antigamente estavam em praticamente todas as casas, no banheiro ou na cozinha, mas que acabaram sumindo com o tempo, são um bom exemplo disso. Quem não lembra de quando todo banheiro tinha um bidê? Às vezes a gente nem sabia direito para que aquilo servia, mas ele estava lá e acabou marcando nossa infância, por mais estranho que pareça lembrar disso. Outra coisa que marcou a época foram os móveis e eletrodomésticos com cores combinando na cozinha. Geralmente se usavam móveis de fórmica comprados em lojas. Naquele tempo não era tão comum assim ter móveis feitos sob medida. Não sei se por falta de costume ou pela situação econômica do país, que não era das melhores. Os móveis de fórmica eram sempre coloridos e com cores vibrantes. Podiam ser amarelos, vermelhos, azuis, até as mesas e cadeiras eram da mesma cor. Sem contar que o fogão e a geladeira também combinavam com o resto da cozinha. O fogão costumava ser daquele modelo com asas, que além do fogão já tinha o forno junto. E a geladeira quase sempre era daquelas quadradas de uma porta, que tinha aquele puxador que dava choque. Mas também tinham as com duas portas, que não eram tão comuns assim. Só o choque no puxador que era garantido mesmo. Outro item que era essencial em toda a cozinha antigamente eram as batedeiras. A que quase todo mundo tinha era daquele modelo simples, meio quadrada, da Arno ou da Valita, e que geralmente eram na cor marrom. Ela existia em outras cores, mas nunca entendi por que a maioria preferia comprar marrom mesmo. E marrom costumava ser também um liquidificador, que quase sempre tinha um copo de vidro que dava um trabalhão para limpar, porque tinha que desmontar toda vez que ia lavar. Sem contar que sempre que ia usar o liquidificador acabava dando interferência na televisão. A gente morria de raiva naquele tempo, mas é engraçado lembrar dessas coisas agora. Também teve um tempo que o leite não vinha em caixinhas e nem em garrafas como hoje em dia. O leite costumava ser vendido em saquinhos e precisava de um porta-saquinho de leite para guardar. Os refrigerantes vinham em garrafas de vidro que você sempre precisava levar o casco junto quando ia no mercado, para ter desconto na hora da compra. E todo mundo acabava tendo um monte de garrafa vazia em casa para usar quando fosse comprar refrigerante. E o óleo que se usava para cozinhar vinha em latas coloridas que a gente sempre acabava usando em nossas brincadeiras depois. Comida pede um grande óleo, saia! Nas salas costumavam ter estantes grandes, que geralmente eram feitas de madeira para durar a vida toda e mais um pouco. E eram bem resistentes para poder aguentar todo o peso das coisas que a gente costumava colocar nela. Como as enciclopédias, que eram o nosso Google da época, e que geralmente tinham muitos livros, com toda a informação que a gente precisava saber. A mais comum e mais famosa aqui no Brasil e que a maioria das pessoas costumava ter em casa era a Barça. Mas lá em casa tinha a enciclopédia do ensino médio integrado. Claro que não era nenhuma Barça, mas ajudou bastante nos estudos e para fazer os trabalhos de escola em tempos que a gente não tinha acesso a tanta informação. E também tinham as listas telefônicas com nome, endereço e telefone de todas as pessoas da cidade. Pelo menos as que tinham telefone em casa, já que costumava ser um artigo de luxo naquela época. Sempre imagino o estrago que seria se ainda existissem listas telefônicas com tantos dados pessoais ao alcance de qualquer um hoje em dia. E como esquecer dos bibelôs? Todo mundo amava aqueles objetos que decoravam a casa enquanto acumulavam um monte de poeira. E toda a casa tinha um relógio na parede, que podia ser aqueles tradicionais de madeira que você precisava da corda e que tocava uma musiquinha diferente a cada 15 minutos. O duro era quando chegava meia-noite e além da música tinham as 12 badaladas.
Mas o mais comum mesmo eram aqueles relógios que tinham um arranjo de flores vermelhas dentro, ou relógio de pulso de parede. Esse sim era para gostos mais exóticos. E num tempo em que a maioria das casas tinha o piso de madeira, não podia faltar a enceradeira, para encerar, lustrar e deixar o chão brilhando. E que depois de usada acabava virando cabide de roupa num canto do quarto. E tinham também os cinzeiros, que todo mundo tinha pelo menos um em casa, mesmo quem não fumava. Já que se você não fumava, com certeza tinha um parente que não tinha problema nenhum em fumar na sua casa para dar uma utilidade para o seu cinzeiro e deixar tudo fedendo a cigarro. Sharp, abrindo os caminhos da tecnologia, apresenta sua nova linha de televisores Softvision, 14, 16 e 20 polegadas. Um amigo, você logo vê. Ligue um amigo, ligue Sharp. A televisão era daquelas de tubo, eram pesadas e difíceis de mudar de lugar. Geralmente precisava de 2 pessoas para carregar e precisava sempre ter muito cuidado para não quebrar o vidro. Nem sempre tinha um controle remoto e teve um tempo que você podia escolher entre comprar TV preto e branco ou colorida. Às vezes, quem não tinha dinheiro para comprar uma televisão colorida, colocava um papel celofane de arco-íris na frente da TV preto e branco mesmo. Sempre achei estranho isso, porque não ajudava nada em que cada coisa tivesse a sua cor. Só parecia que os programas estavam passando atrás de um arco-íris. Também tinha quem nem podia comprar televisão nenhuma e ia assistir na casa do vizinho. Isso quando o vizinho era legal e deixava você assistir lá. E TV a cabo era praticamente uma coisa de outro mundo pra gente, dessas que só se via em filmes americanos. Todo mundo usava mesmo eram aquelas antenas que ficavam em cima da televisão e que a gente costumava colocar bombril para funcionar melhor, ou as que ficavam no telhado e você precisava ficar virando para a televisão funcionar direito. Sempre tinha que ficar uma pessoa do lado de dentro cuidando como estava a imagem, enquanto alguém subia no telhado ou dava um jeito para ir virando a antena até sintonizar os canais. O problema era quem morava no interior, que nem com antena ou com todo o bombril do mundo conseguia fazer a TV funcionar. Nesse caso, você precisava ter uma daquelas antenas parabólicas enormes que ocupavam a metade do pátio e que geralmente acabava toda furada quando dava chuva de pedra. Que procuras? Ô, compadre, eu quero correr esse mundão. Isso é moleza. Você só precisa de Century. Mas onde é que tá esse tal de Century? Ah, Em toda parte. Por toda parte. Century, antenas parabólicas e receptores, revendas em todo o Brasil. Para escutar música, a gente costumava usar o rádio toca-fitas ou toca-discos. O som tinha um chiado bem característico, que só de lembrar já me dá uma nostalgia danada. E algumas pessoas tinham os aparelhos 3 em 1, que tocava CD, LP e cassete, que era uma verdadeira ostentação naquela época. E se tinha luzes que piscavam, então nem se fala. Nunca vou esquecer da primeira vez que escutei música de um CD e do que senti quando ouvi um som tão limpo. Foi tão mágico, como se tivesse entrado para outra dimensão. Como um daqueles dias marcantes que a gente guarda para sempre na memória. Lembro que estava na casa de uma amiga e o CD era o Descobrimento do Brasil do Legião Urbana. Claro que os meus gostos musicais mudaram com o tempo, mas eu nunca vou esquecer do que eu senti naquele dia. E em tempos em que não existia internet, onde cada um fica fazendo coisas sozinho no celular, as pessoas costumavam jogar umas com as outras e todo mundo tinha algum jogo em casa. O mais comum era o dominó ou o baralho. E todo mundo sabia algum jogo. E se não sabia, aprendia na hora para participar da brincadeira. Também tinha o baralho espanhol, que a gente usava para jogar truco. Não quero me gabar, mas eu costumava ser imbatível no jogo de truco. Eram divertidos os jogos com a família e amigos e o tempo que a gente passava junto aproveitando a companhia uns dos outros. E quem não lembra do tempo que tinha umas promoções que davam uns brindes bem legais e úteis? Alguns desses brindes sobreviveram por anos e muita gente tem até hoje, como o porta-margarina da Quali. Esse era um clássico. E o porta-caldo de galinha da Maggi, que tinha o formato da galinha azul, que a gente usava mais como porta-treco do que para guardar caldo de galinha mesmo. E também tinha os brindes de refrigerante que a gente conseguia trocando as tampinhas, como as garrafinhas da Coca-Cola.
escola, que Deus me livre você beber o líquido que tinha dentro, porque era veneno. E as garrafinhas com canudo. Lá em casa tinha uma da Fanta. E também tinha os copos da Pepsi, que podiam ser dos Trapalhões, dos Simpsons, do Michael Jackson ou muitos outros. Nas tampinhas de Pepsi, milhares de prêmios. Achou? Ganhou! Ô, Psy, é que a Pepsi tá dando centenas de bicicletas e um montão de barracas. E milhares de mochiles. Este som incrível. E tem mais, troca as tampinhas marcadas Por copos exclusivos dos Trapalhões. faça a sua coleção. Juntou, trocou. Ganhe com Pepsi e os Trapalhões. Algumas dessas coisas podem não fazer sentido nenhum para algumas pessoas que vieram depois disso, mas com certeza trazem de volta um sentimento de nostalgia para quem viveu naquele tempo.